Oi, gente, vamos responder essa 17ª questão da fichinha de vocês, tá? Ela fala assim: um fabricante vende determinado produto pelo preço P para pagamento a N meses após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 5% de P. A taxa mensal de juros simples do financiamento é. Vamos começar pela interpretação da questão. Ele dá um preço à vista, concorda? O preço à vista tem desconto de 5%. Se o desconto é de 5%, o valor final do produto é quanto? 95%, concorda? Então, a pessoa, quando faz o pagamento à vista, ela só paga 95% do valor do produto P, tá? Quando ela vai a prazo, ela paga o valor cheio, que é o P, ou seja, 100% de P, não é isso? Aí pensem comigo, os juros, ele está atuando onde? Se eu estou pagando 100% e quando eu pago à vista, eu pago 95%, vocês percebem que, primeiro, vamos pensar assim, quanto é os juros? Primeiro, né? Os juros é justamente o desconto que eu estou me dando, ou seja, os juros é de 5% de P, tá? Os juros é esse, porque é o quanto aumentou. Se eu for comparar o método à vista com o método a prazo, eu vou ter um juros de 5%, que é o desconto, ok? Porque à vista eu não pago 5% e a prazo eu pago. Então o que mudou é justamente o que eu tenho de juros, beleza? Aí agora pensem comigo, onde é que o juros está atuando? Ele está atuando nos 95% de P ou em 100% de P? O juros está atuando em 95% de P, concorda? Ele tem que atuar em 95% de P para poder ele se transformar em 100% de P, que é o valor cheio que eu estou pagando a prazo. Tô entendendo? Então, assim, eu sei que essas questões podem ser mais complicadas, às vezes nem por causa do fato de achar os juros. Alguns de vocês podem até ter achado que os juros era 5% de P, mas podem ter se enrolado na hora de achar o capital inicial. Então, vocês sempre pensem, os juros eu sei que é 5% de P. Sobre o que ele está atuando? Se você sabe o valor de antes e sabe que o valor depois, ou seja, o valor à vista e o valor a prazo, você consegue pensar bem. Por quê? Se antes, no caso, à vista eu tenho 95% e a prazo eu tenho 100% e eu sei que os juros é de 5%, então ele tem que ter atuado no lugar de 95% para se transformar em 100%. Concorda? Então você pensar assim, eu acho que ajuda mais a interpretar, beleza? Então, isso aqui é o capital inicial, tá? E esse aqui é os juros. Então, vamos calcular a taxa? Se lembre que juros é capital inicial vezes I vezes o tempo. Os juros é 5% de P. O capital inicial, 95% de P. A taxa eu vou chamar de I. E o tempo ele pede para chamar de N, beleza? Aí o que acontece? 5% eu posso botar como 5 sobre 100. E 95% também posso colocar 5 sobre 100. Aí você pode cortar esse 100 com esse 100. Mas você pode perguntar, Rebeca, como assim? Tu não sempre falou que você tem que sempre cortar o número de baixo com o de cima? Sim, gente, tá certo. Por quê? Porque esse 100 que tá dividindo desse lado da igualdade, que tá dividindo, né? Ele passa pro outro lado multiplicando. Então, ele iria multiplicar o 95 por 100. Entendeu? Aí, por isso que eu corto esse com esse, tá? Eu só preciso cortar um número em cima com um número embaixo se eles estiverem do mesmo lado da igualdade. Como esses 100 estão em lados contrários da igualdade, eu tenho que cortar do mesmo lado, tá? Então, eu posso cortar esse 100 com esse 100. Aí, eles ambos estão embaixo, então faz sentido. Mas se tivesse, por exemplo, um 100 aqui e eu quisesse cortar com esse 100 aqui, eu não poderia, porque eles estão do mesmo lado da igualdade. Mas como eu tenho dois 100 em lados diferentes da igualdade, aí eu posso cortar os dois embaixo, tá? Aí, eu também posso cortar o P, ó, porque eu tenho um P desse lado e um P desse outro, beleza? Por quê? Porque esse P que tá multiplicando aqui ia passar pro outro lado dividindo. Aí eu ia ter P dividido por P. E P dividido por P vai dar 1, beleza? Aí no final de tudo, o que é que eu tenho? Eu tenho 5, que é igual a 95N vezes I. Esse 95N passa pro outro lado dividindo. Logo, I vai ser igual a 5
dividido por 95n. Eu posso simplificar isso aqui. Vou simplificar dividindo 5 por 5 e 95 também por 5. Como eles estão do mesmo lado da igualdade, tudo que eu faço em cima tem que fazer embaixo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 95 dividido por 5 dá 19. Aí você vai olhar e dizer, oxente, tem todas as alternativas, tem um 100 aqui em cima. De onde acho veio esse 100? Porque, se lembrem, toda vez que a gente calcula a taxa, a gente acha essa taxa na forma decimal, não é isso? Se lembram? Pensem um pouquinho. Toda vez que vocês calculam uma taxa, vocês acham, por exemplo, vocês não acham direto 28%, vocês não acham, sei lá, 28% assim. Vocês acham 0,28 e então vocês transformam em 28%. Toda vez que vocês fazem isso, vocês fazem uma operação e não percebem. Vocês multiplicam por 100 para poder colocar esse sinal de porcentagem. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ou você multiplica por 100, né? Ou você divide a fração por 100, mas enfim, mais complicado. É melhor só multiplicar por 100 para transformar isso, que é um número decimal. Aí eu vou multiplicar isso por 100. Ao fazer isso, eu vou ter 1 vezes 100, que vai dar 100, dividido por 19n por 100. Agora sim eu posso colocar esse sinal. Aí, agora sim, das alternativas, a que bate com essa é justamente letra A. Tá certo, gente?